O João Gabriel é o meu processo de experiência com Deus. Eu consigo enxergar o cuidado de Deus com a gente, vivenciando tudo que a gente passou ao longo desses 5 anos com o meu filho. Olá, eu sou o Júnior, pai do João Gabriel. Queremos compartilhar com vocês um pouco das etapas que já vivenciamos até aqui, ao longo desses 5 anos. E vamos tentar, de forma resumida, compartilhar um pouquinho de cada momento que vivenciamos em famílias, junto com os amigos, com o auxílio de Deus, com o auxílio dos familiares. E essa é a ideia desse vídeo. Eu sou a Ariane, mãe do João Gabriel. O João Gabriel é o meu processo de experiência com Deus. Eu consigo enxergar o cuidado de Deus com a gente, vivenciando tudo que a gente passou ao longo desses 5 anos com o meu filho. E a gente sabe que mesmo a gente não merecendo, Deus é fiel e sempre esteve com a gente. Tive uma gestação conturbada e cheia de medos, de incertezas. Após uma descoberta no primeiro morfológico, nós descobrimos que possivelmente o João teria uma má formação. A princípio, a gente não tinha muita noção do que se tratava, porque assim que descobriu nesse morfológico, um doutor já nos encaminhou, nos deu orientação para ir para um grande centro de tratamento de São Paulo, e que por sinal era um médico de referência no assunto, que ainda a gente não conhecia, e ali a gente passou a entender do que se tratava essa malformação. Eu em específico comecei a pesquisar sobre a síndrome, os riscos. Graças a Deus, assim, nasceu como uma criança saudável, né? Ele não precisou de oxigênio, de nenhuma outra intervenção no começo, mas ficou ali na UTI por uns 2, quase 3 meses, né? E a gente, apesar de todo mundo tá falando pra gente que não tinha chance, mas Deus, Ele sempre colocou alguém que Deus usava as pessoas para nos ajudar. E através de uma pessoa nós descobrimos que tinha tratamento, sim, e que existia a chance do meu filho viver. Fomos encaminhados, né? Nós conseguimos, graças a Deus, um tratamento no melhor hospital de nefrologia infantil desse país. Conseguimos levar o João até lá para ser tratado. A gente observa que tudo que se vê como impossível ou como não ter jeito é onde a gente vê o cuidado de Deus, é onde a gente vê o escape de Deus, e é onde Deus sempre colocou pessoas. Acho que o primeiro médico na morfologia, esse segundo médico especialista num grande centro, a nefrologista que nos deu grandes orientações assim que ele nasceu na nossa cidade, e ao longo de toda essa caminhada também. Todo mundo falava que aquilo ali não tinha como reverter, que a situação era cada vez pior, e para mim isso seria sempre o meu ciclo de vida, sempre viver isso. E quando eu cheguei ali naquele hospital, apesar do meu sentimento de muito medo e fragilidade naquele momento, mas eu consegui enxergar a mão de Deus até nisso, porque quando eu cheguei ali, eu vi situações que me comoveram muito mais, e aí eu só comecei a agradecer a Deus, porque apesar da situação que a gente estava vivendo, eu vi que Deus, Ele ouviu as minhas orações, o meu clamor, e que Ele estava mantendo o João muito bem, muito bem. Bom, do 4º mês em diante, a nossa rotina mudou completamente. Passamos
Ariane, né, junto com o João, passou aí diariamente para São Paulo fazer hemodiálise. Saía aqui de casa todos os dias, 4h30 da manhã, retornava só ao horário do almoço. Apesar de tudo isso, todas as pessoas que conheciam o João, que encontrava com o João, acho que desde sempre muito simpático, muito interativo e uma criança que chama atenção. De forma geral, assim, as pessoas elas não conseguiam ter essa percepção do que se passava, do que estava acontecendo. Quando a gente comentava com alguns assim, ele faz hemodiálise diariamente em São Paulo, a gente não é aqui de São Paulo, a gente é de Sorocaba. As pessoas olhavam e não acreditavam, falavam, não acredito que essa criança passa por tudo isso. E após assim, essa etapa vencida, que era a hemodiálise diária, a próxima etapa seria colocar ele na fila do transplante, que ele teria que ter um peso específico, né? Também nesse intervalo ele fez algumas cirurgias de correção do sistema urinário para preparar ele para esse transplante. Após essa primeira cirurgia, ele entrou para a fila do transplante, isso mais ou menos em 2020, né? Nós estávamos ansiosos por esse transplante, mas no meio desse percurso algo aconteceu, né? Teve um episódio que o João apresentou um sangramento na urina e aí a gente teve que fazer alguns exames para ver o que estava acontecendo e foi aonde a equipe médica chegou a uma conclusão de que o João precisava de um outro procedimento cirúrgico. Um procedimento que seria irreversível, né, que seria eu ter que sondá-lo, né, para ele fazer xixi. E isso para mim foi terrível, eu não aceitei esse diagnóstico. Na primeira consulta que a gente foi junto, a médica falou, não é uma decisão minha, é uma decisão de um grupo de médicos, da equipe. E a gente não vê uma outra forma de que não seja essa. Vocês têm que preparar isso. Obviamente que a gente não vai fazer nada sem autorização de vocês, mas ela insistiu, ela falou que não aceitava e a oração pode muito em seus efeitos. Passei a pesquisar outros tipos de exames e outros profissionais e foi aí que eu acabei descobrindo que tinha um outro exame bem peculiar e eu consegui fazer esse exame fora do centro clínico onde o João faz o tratamento e assim, tive um resultado que, pela expressão dos médicos, era um resultado positivo para mim. Que a médica me mandou uma mensagem e depois de 1 ano eles reavaliaram e retornaram o João para a fila do transplante sem esse procedimento. Mas meu coração se encheu tanto de alegria, porque era a resposta de Deus de novo. Foi assim, as experiências que eu tenho com Deus, realmente, porque Deus estava atendendo novamente a um pedido meu, porque Deus é o médico dos médicos. Mais uma vez ele falando que ele é o Deus do impossível. Depois dessa conquista veio uma nova fase. Surgiu uma nova necessidade, que era o João fazer uma cirurgia da adenoide e amígdala. Uma cirurgia bem comum. O João fez a cirurgia, teve a recuperação de 2 dias no hospital e nós viemos embora para casa. Ele estava ótimo, mal reclamava de dor. E aí em casa, 3 dias depois, né, o João acordou de noite tossindo e chorando e já estava próxima da hora também da gente levantar para ir para o hospital, era em torno de umas 3h30 da manhã. Só que eu fui olhar o que estava acontecendo, cheguei no quarto dele e vi ele tossindo e saindo sangue. E aí no carro o João já começou a vomitar sangue.
E nós chegamos no hospital com o João já bem diferente do seu estado clínico, né? Vomitando sangue, eu mostrei isso para os médicos. E aí eles chamaram o cirurgião que havia feito a cirurgia nele para fazer uma avaliação, ver o que estava acontecendo. E nesse tempo em que a gente estava aguardando o cirurgião chegar, o João começou a perder muito sangue. E já estava com dificuldade um pouco para respirar. Os seus batimentos começaram a ficar diferentes. Foi aonde eu vi o pessoal fazendo sinais vitais e já vieram e falaram: olha, a gente vai subir para a UTI. E naquele momento eu fiquei muito assustada, porque até então a gente não tinha ideia do que estava acontecendo. E aí o João chegou, foi para a UTI. Chegando lá na UTI, o João começou a reclamar que estava com uma dor muito forte nas costas. Fizeram um raio-x, tudo muito rápido. E aí nesse raio-x veio que o pulmão dele estava totalmente preto, estava tomado por sangue. E ele já não estava mais conseguindo respirar adequadamente. E aí a médica olhou pra minha cara e falou: nós vamos ter que entubá-lo. Parece que eu tava revivendo o começo de tudo. Aquele medo, aquela angústia, sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que ia acontecer. E nessas horas a gente se esquece, né? Que Deus sempre tá ali para nos ajudar, nos proteger, que Ele sempre esteve com a gente. Nessa hora, o medo é tão grande que toma conta da gente. Não deu nem um minuto, daqui a pouco eu só escuto os aparelhos apitando e aquela correria de médicos, de enfermeiro, para lá e para cá, todo mundo correndo, entrando dentro do quarto. E eu me desesperei porque eu falei: meu filho tá indo embora, meu filho tá morrendo. E eu lembro de estar no quarto com a Ariane. Eles deixaram a gente a sós um pouco. E tem uma imagem que eu precisava falar com a Ariane. Tinha que falar, só tava eu, ela, o João. O João, uma situação que eu nunca tinha visto antes. Acho que foi a pior. E eu precisava dar uma palavra para ela, para a Ariane. E eu não conseguia falar. Não saía uma palavra da minha boca. Mas eu lembro que eu levantei, ajoelhei com ela e conseguimos fazer uma oração. Ali juntos. E também foi só que eu consegui fazer uma oração com ela. E depois a gente ficou em silêncio e pediram pra gente se retirar. Isso que ela falou, eu acho que foi o momento mais difícil. Mais difícil de todos. Mas, mais uma vez, Deus, de forma maravilhosa, esteve presente mais uma vez. Né? Eles conseguiram estabilizar o João. E aí eles vieram e falaram: olha, ele tá bem, tá estável. Uma coisa que naquele momento ali, naquele corredor da UTI, que eu vinha me lembrar, foi que a minha irmã e o meu cunhado tentaram me avisar bem antes dessa cirurgia acontecer que Deus havia mostrado que algo iria acontecer com o João. Mostrou através de um sonho para o meu cunhado, Diego. Sonhou com o João se afogando em sangue. E acho que eu não quis ouvir isso, não quis acho que por medo mesmo, eu não quis perguntar para Deus por quê ou o que iria acontecer, mas hoje eu entendo que Deus só estava querendo me mostrar que Ele é Deus e que não importa
o que aconteça, a palavra final sempre é dele. Sempre é dele. E o João estava se afogando no sangue, mas Deus resgatou ele e ele saiu dessa situação sem nenhuma sequela. Bom, passado essa fase, como a gente já disse, foi o momento mais difícil. O João permanecia na fila do transplante e essa era uma conquista que a gente tanto almejava. A gente conversou, eu falei, puxa, esse ano a gente quer qualidade de vida. Nós queríamos ter um pouco mais de qualidade de vida. Poder ter uma noite de sono completa, uma rotina melhor, poder fazer passeios. Nos nossos últimos 5 anos, os passeios tinham que ser de 1 dia e meio, no máximo. Falando em, a gente prezando por qualidade de vida, tem coisas que são tão simples e tem gente que não dá o devido valor, né? Que é simplesmente você poder acordar junto, sentar à mesa com a sua família, tomar um café da manhã, todos juntos em família. Muitas vezes a gente não podia fazer isso. E eu ficava, meu Deus, eu quero chegar nessa fase de poder eu também ir viajar, levar o meu filho, poder levar o meu filho para um parque aquático, de poder deixar ele nadar sem ter medo de uma infecção, de um catéter, tomar um banho decente, sem plásticos. São coisas que muitos vivem, coisas diárias do dia a dia, e as pessoas não têm a menor noção que outros por aí não estão podendo fazer essas coisas simples da vida. E paralelo a isso também começamos a se movimentar para fazer todos os exames possíveis que seriam necessários para ver minha compatibilidade de ser um doador para o João. E no meio disso aí tudo, ainda passamos por uma outra dificuldade, que nosso plano de convênio estava para encerrar o contrato. Teria uma troca de convênio e a minha preocupação era que o transplante não ocorresse, tendo em vista que ele já estava todos os andamentos, todos os exames acontecendo, existia essa possibilidade. E há um mês antes do encerramento do convênio, né, a gente acredita também que, mais uma vez, a mão de Deus, o convênio aprovou o transplante, ocorreu dia 31 de maio. E graças a Deus, acho que o que a gente está mais desfrutando nesse momento é isso aí, qualidade de vida, descobrindo que é dormir até 8 da manhã, quando possível, e acho que tudo que aconteceu, cada etapa, eu acho que nada fugiu do controle de Deus. A gente, como ser humano, se desespera, eu sou mais calmo, mais tranquilo, mas a gente fica sem ação, sem saber o que fazer, mas Deus sempre esteve no amanhã, aquilo que a gente não enxergava, aquilo que a gente não entendia e não sabia como ia acontecer, a gente sempre chega à conclusão que Deus já sabia de tudo, né? Esse é o João Gabriel, é a nossa experiência com Deus, e eu gostaria agora de agradecer a todos os familiares, amigos, a cada irmão em Cristo que dispuseram do seu tempo para orar por nós, orar pela nossa família, pelo João Gabriel. Eu agradeço a todos, porque eu sei que cada etapa vencida foi por oração de vocês. Bom, vou deixar um versículo que está em Filipenses 4, no 6 e o 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Obrigada pelas orações que vocês fez pra mim, pra eu sair do hospital. Beijo pra vocês.